Quero saudar os irmãos e irmãs na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Faremos hoje mais uma reflexão alusiva aos temas reformados. E nesse momento falaremos a respeito de sola fide ou sola fides. O nosso texto está na Carta aos Romanos, capítulo 3, e os versos de 21 a 25. Façamos essa leitura. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E um outro texto também interessante da Carta aos Romanos é o capítulo 1 e o verso 17, que diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nosso tema hoje, sola fides. A nossa justificação acontece através da fé. Precisamos compreender, irmãos, que o crente é justificado somente pela fé em Jesus Cristo, porque pelas obras da lei ninguém conseguiu ser justificado. Através do texto podemos ver duas razões pelas quais o crente é justificado pela fé em Jesus Cristo. Se nós olharmos bem para a Carta aos Romanos, ela realmente trabalha essa ideia da fé, a ideia da fé sistematizada, mostrando um Deus criador, um Deus que propicia essa fé, envia Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados e trabalha, através da fé, o nosso arrependimento, a nossa regeneração e as riquezas celestiais, como podemos ver no capítulo 8. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo e o escritor dela, aquele que fez a cópia, foi Tércio, de acordo com Romanos 16, 22. Essa carta foi escrita da cidade de Corinto, que era a capital da Caia, entre 55 e 56 depois de Cristo. O tema central desta carta é a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Versos chaves: Romanos 1, 16 e 17 e Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz: porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo se apresenta para a igreja de Roma como apóstolo e justifica sua impossibilidade de até o momento ser impedido de viajar e visitar esta igreja e conhecê-la melhor, e assim também, através de sua visita, conseguir provavelmente alguma ajuda para mandar aos judeus e aos irmãos da Palestina que estavam passando por necessidades. Paulo tenta, pelo menos na nossa conta, lendo o texto canônico de Atos, ele tenta por 3 vezes ir à cidade de Roma e não consegue. Uma das vezes, o próprio Espírito Santo, quando ele sai de Antioquia da Síria para fazer a evangelização, o próprio Espírito Santo dá a direção para eles irem para Filipos. Depois, em Corinto, ele adoece, e numa outra situação, parece-me que em Éfeso, acontece um inverno muito grande e ele fica impedido de viajar. E nós vamos ver duas coisas, nós vamos dar ênfase nesse momento. Em primeiro lugar,
somos incapazes de atingir o alvo sem o auxílio de Deus. O texto diz que nós não temos capacidade, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós podemos ver nesse texto uma declaração humilhante: todos pecaram. E se nós formos mais além e lermos Isaías 64, verso 6, podemos ver o seguinte: mas todos nós somos como imundos, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia, e todos nós marchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então nós temos aí uma declaração humilhante: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos também uma regra sem exceção: não há ninguém que faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram como um só. Salmos 14, 3, Romanos 3, 12. E nós vemos também o fracasso total: todos carecem da glória de Deus. Quando Paulo fala esse todos, ele tem em mente toda a humanidade, mas basicamente porque o texto está falando de judeus também, ele está dizendo que ninguém, por sua justiça, pela justiça da lei, pode ser justificado, pode ser salvo, a não ser somente pela fé em Jesus Cristo. E aí ele trabalha essa questão dos judeus. Por isso que ele diz que todos pecaram, judeus e gentios, e todos carecem da glória de Deus, judeus e gentios. Então, esse é o primeiro ponto: somos incapazes de atingir o alvo sem o auxílio de Deus. Somos capazes de correr em direção a Deus, se não for pela fé, que de acordo com o apóstolo Paulo, essa fé ela é colocada em nossos corações pelo Espírito Santo. Essa fé é através da graça de Deus e do poder de Deus que Deus abre os nossos olhos, para que através dos nossos olhos abertos nós venhamos crer em Deus e nas Escrituras. É o testemunho de Martinho Lutero. Deus abre o seu olho quando ele lê Romanos 1, 17, que diz que o justo viverá pela fé. A segunda ideia que temos: nós somos capazes pela graça de Deus de alcançar o alvo. A primeira ideia: somos incapazes de atingir o alvo sem o auxílio de Deus. Mas a segunda ideia: somos capazes pela graça de Deus de alcançar o alvo, ou seja, com o auxílio de Deus. Não temos nada a oferecer, pois somos justificados sem merecer. Em Hebreus 12, 2, o escritor diz que Jesus é o autor e consumador da fé, e nós devemos correr a esta carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Uma oferta rica: somente pela graça e fé salvadora é que somos salvos. De acordo com o texto que lemos em Romanos 3, de 21 a 25, e Efésios 2, 8, Paulo diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando o texto diz isto não vem de vós, se refere a quê? A fé salvadora. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O simples caminho a esta graça: através da fé nós somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande resultado dessa fé salvadora em nosso coração é o derramamento de perdão, a justificação e a salvação pela fé. A palavra fé, ela tem sido banalizada ultimamente.
Às vezes a pessoa pensa que a anuência de conhecimento, saber que Deus existe já é fé. Ou então, semanticamente, entender que fé tem pressupostos daquele que segue a uma religião, daquele que é fiel a isso ou aquilo. E uma outra banalização da fé é achar que você pertencer a um grupo que crê, que confia, você já tem a fé. Ou então você está numa nação que é declarada protestante, ou numa cidade, aí já é fé. Esse tipo de fé não salva. A fé salvadora é aquela que Deus coloca a sua própria semente em nossos corações, e aí nós temos o poder e graça de correr em direção a Deus. Não é o que o apóstolo João diz no seu evangelho, quando diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem deu poder a eles? Deus, que lhes deu poder, a saber, os que creem. Eles vão crer com que fé? Com a fé habilitada por Deus, porque o verso seguinte vai dizer o quê? Os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem de homem algum, mas nasceram de Deus. Eu vou recapitular para encerrar. O nosso tema: a nossa justificação acontece através da fé. Nosso tema específico: sola fidelis. Nosso texto: Romanos 3, 21 a 25. A nossa ideia central: precisamos compreender que o crente é justificado somente pela fé em Jesus Cristo, porque pelas obras da lei ninguém conseguiu ser justificado. E através desse texto nós temos duas ideias. A primeira: nós somos incapazes de atingir o alvo sem o auxílio de Deus. Ninguém consegue ir ao Pai se não for por Jesus Cristo. E nem a Jesus Cristo se o Pai não o levar, não o trouxer. Segundo, nós somos capazes pela graça de Deus de alcançar o alvo, quando Deus coloca em nosso coração essa fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para encerrar, eu gostaria de fazer 3 aplicações. A primeira: Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém por isso. Segunda ideia: as nossas obras e valores étnicos, sociais, econômicos, religiosos não servem para nada em relação à salvação que vem de Deus. Somente através de Cristo Jesus e pela fé somente é que somos salvos. 3. Podemos afirmar que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei, porque a fé é aquela que vem de Deus e que justifica todo aquele que crê. Então, a ideia de fé em Jesus Cristo anula todas as outras coisas. Anula o sal, a cinza, a água, os rituais, porque nós vamos olhar para alguém, para o autor e consumador da fé. Que Ele nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Amém.